Nos arredores da cidade de Filó, dentro da Floresta Perdida, um figurante tremia de medo, e perguntou, assustado, o motivo da presença dos monstros ali. Tinha 3 Goblins na sua frente, o Goblin do meio ergueu a espada, com isso o figurante, foi de F. Enquanto isso, 3 aventureiros conversavam sobre a Floresta Perdida, dizendo que estar aqui é a Floresta Perdida. O aventureiro diz que a vila próxima emitiu uma missão. Eles disseram que nesta parte da floresta existem Goblins de grau 1 atacando pessoas. O outro aventureiro disse que estava tudo bem pois a senhorita Caterine está nos conduzindo, e podemos ganhar um dinheiro rápido. A senhorita Caterine, uma maga de rank D da igreja Santa Cruz, respondeu que não estava interessada em ganhar dinheiro, pois seu pai não a permitia trabalhar na igreja. Por isso, essa era a única maneira de melhorar. Nesse momento, um som de alguém cantarolando foi ouvido, indicando que alguém estava se aproximando. O protagonista de cabelos brancos notou que alguém já havia chegado antes dele. O aventureiro informou que ele era um civil e questionou o que o protagonista estava fazendo em um lugar tão perigoso, alertando sobre os perigos dos monstros locais. O personagem principal respondeu que se os monstros eram perigosos, era uma boa notícia. Ele explicou que havia recebido uma missão de uma cidade próxima, e estava ali para exterminar a ameaça monstro. O aventureiro comentou que a roupa daquele indivíduo era estranha, pois ele não havia trazido nenhuma armadura para se defender. Parecia ser uma pessoa comum. Outro aventureiro resolveu testar o poder mental dele, o que deixou o protagonista bravo. Ele questionou o motivo de estar sendo submetido a tal teste. O homem explicou que era um dispositivo de medição de força mental e estavam apenas avaliando seu poder. A força mental do protagonista deu 0, enquanto pessoas comuns tinham uma força de 5. Ele foi alertado de que não seria capaz de lutar contra os monstros ali presentes, mesmo que fossem apenas de grau 1. O aventureiro temia que não durasse nem um minuto enfrentando-os diretamente. O aventureiro riu do protagonista. O protagonista perguntou o que era força mental e confessou nunca tê-la utilizado antes, apesar de ainda ser capaz de matar monstros. Os outros personagens riram da declaração, dizendo que as piadas dele eram realmente fora deste mundo. Caterine então explicou que a força mental era uma habilidade especial para combater os monstros e que os humanos a desenvolveram ao longo de milênios para enfrentar essas criaturas. Quem controla sua força mental pode liberar uma energia poderosa, que está além das capacidades de um humano. Com base na quantidade de força mental exibida no dispositivo de medição, os humanos são separados em ranks S, A, B, C, D. E o figurante 1 diz que a Caterine é da família Steve, que se tornou uma maga de rank D em uma idade tão jovem. Ela alerta ao protagonista que é fácil para ela lidar com os monstros e aconselha que ele deve voltar enquanto ainda pode. No entanto, o protagonista caminha rapidamente e declara que se recusa a sair. O figurante 1 se questionou quando o protagonista passou perto dele, mas o prota seguiu caminhando sem ouvir. Caterine pediu para deixá-lo, já que ele insiste em ir desta vez. Ela acrescenta que está fazendo isso pelas costas da igreja e pede para não fazer confusão, pois os monstros na região são apenas de grau 1. Mesmo que exista uma pessoa comum com 0 força mental, ele pode ser útil para coletar os drops dos monstros. Eles seguem andando para o fundo da floresta. O aventureiro lutava contra um Goblin enquanto Caterine pedia para o espírito da água responder ao seu chamado. Em nome dos espíritos da água, ela lutava contra a vontade do mal e liberava o poder sagrado, utilizando a magia secreta da família Steve, o grande vórtice reverso. Os dois comemoravam quando finalmente acabou. Os dois figurantes estavam bajulando a Caterine. O protagonista percebeu que eles estavam bajulando Caterine. Ele alertou que aqueles eram apenas monstros de grau 1 e pediu para não se descuidarem, pois ainda havia mais pela frente. O figurante 1 mencionou que a vila não mencionou nada sobre uma ruína. O protagonista diz para eles tomarem cuidado, alertando que a atmosfera ali é incomum. O figurante 2 diz não há com o que se preocupar já que estamos aqui. Ela concorda que todos devem estar em alerta máximo, pois aquele lugar é diferente da floresta e ela tem um mau pressentimento. Enquanto caminham, Caterine se assusta com um gigantesco Goblin, e chama eles para dar uma olhada. Eles ficaram surpresos e perguntaram se aquilo é uma besta demoníaca de nível 1. O figurante 1 caminha na direção do Goblin, enquanto Caterine questiona o que ele está fazendo e pede para ele não se aproximar.
Ele comenta que o rosto parece familiar e que já o viu em algum lugar antes. O figurante toca no Globin diversas vezes, percebendo que isso não o acorda. Ele então avisa para Catherine que parece ser apenas uma carcaça de um monstro, e desta vez eles vão enriquecer. Neste momento, os olhos do Globin se abrem e brilham intensamente em vermelho. O protagonista avisou para o figurante não provocar o monstro, mas logo em seguida teve o braço cortado fora. Ele gritou de dor enquanto o Globin começava a se levantar. Em choque, ele pediu para não brincarem, percebendo que o monstro ainda estava vivo. Uma aura saiu do Globin, revelando que se tratava de um monstro-chefe demoníaco de nível 3. O Globin deu um grito alto, deixando os dois aventureiros assustados, no lugar que nem passa Wi-Fi. Eles caíram no chão em desespero. Catherine foi até eles e perguntou qual era o problema. O protagonista respondeu que eles deviam estar traumatizados. Catherine disse para ele não ser idiota, que ela iria protegê-lo. Ela alertou que a força da fera era tremenda e não podia ser subestimada, e que teria que lutar usando sua magia, com um golpe para decidir o resultado. Ela conjurou sua magia, invocando o espírito da água para responder ao seu chamado. Em nome da água, lutou contra a vontade do mal e liberou o poder de Deus. Catherine revelou que essa era a profunda magia que aprendeu depois de ler um livro de feitiços. Em seguida, a personagem utiliza a magia da água contra o Globin, porém não obtém sucesso, pois o monstro conseguiu parar o ataque. Ela se questionou sobre o motivo de não ter tido efeito, afirmando que a força do Globin é ao menos equiparada à de uma besta demoníaca de grau 3. O Globin levanta seu braço com seu punho fechado e Catherine usa sua barreira de água para se proteger do soco. No entanto, o Globin consegue acertar um soco em Catherine, que se pergunta como poderia ter sofrido um dano desse tipo mesmo tendo usado a barreira de água para se defender. Ela não consegue derrotar o monstro. De acordo com a inteligência, devem haver apenas bestas demoníacas de nível 1. Esse tipo de monstro geralmente precisa ser tratado por caçadores de rank C. 5 ou 6 rank D garantiriam uma vitória sem problemas, mas só restam aqueles 2 cavaleiros de rank, que desmaiaram e ela está gravemente ferida. Será que vou morrer hoje? A Catherine sentia pena do protagonista, que claramente era apenas um indivíduo comum sem nenhum poder psíquico. No entanto, devido à sua própria arrogância, acabariam morrendo juntos ali. O Globin atacou novamente com sua arma, e Catherine fechou os olhos, questionando se ainda estava viva. Ela viu que o protagonista congelou o ataque do Globin com apenas 2 dedos, fazendo com que o monstro tremesse de medo. Catherine percebeu que o protagonista a salvou usando apenas 2 dedos para deter o ataque de uma besta demoníaca de nível 3. O protagonista perguntou se ela conseguia se mover, e ela respondeu que mal conseguia se mover. Ele ordenou que recuasse, temendo que ela pudesse ser atingida caso ele fizesse um movimento brusco. Catherine diz sem problemas e pergunta se essa distância está boa. Ele responde que está bom e chama o Goblin de grandão. Em seguida, questiona se ele já foi atingido por um raio. O protagonista utiliza vários raios na espada do Goblin, fazendo com que ele trema. No céu, diversos raios aparecem, e o protagonista lança o relâmpago celestial, acertando o monstro com um poderoso raio. O protagonista diz que já terminou, e avisa para ela que já pode sair da onde estava. Ela fica surpresa por ele ter realmente matado o Goblin, sendo capaz de matar uma besta demoníaca de nível 3 em segundos com apenas um golpe leve. A magia é muito aterrorizante. Faz anos que a Cidade de Ferro não tem um mago tão talentoso como ele, capaz de atacar no momento certo. Ela fala que uma vez ouviu do pai que pessoas poderosas costumam esconder sua mana para causar danos em um curto espaço de tempo. Não me diga que ele é esse tipo de pessoa. Depois da luta, os aventureiros acordam e ficam surpresos por aquela ser uma besta demoníaca de nível 3. Eles também se surpreendem por o protagonista tê-lo matado sem aparentemente usar sua mana. Catherine diz que não é necessário supor nada, pois se ele não tivesse feito seu movimento a tempo, todos estariam mortos. Ela fica corada e o chama de salvador deles, apesar de não saber o que ele está fazendo, reconhecendo a profundidade de sua força. Os figurantes admitem para o protagonista que estavam falando mal dele pelas costas na noite anterior, esperando que ele não se ofenda.
Muitos materiais podem ser obtidos a partir da besta demoníaca e questiona como será dividido. Ele afirma que deseja tudo. O figurante 2 diz o que você quer, todos os materiais. E a gente, figurante 1, fala o que dissemos ontem foi culpa deles. Mas isso não é demais? O protagonista deu uma unha do pé do Goblin Rank 1. Os figurantes não ficaram felizes com o presente. O protagonista afirma ter tratado dos ferimentos deles com os seus medicamentos espirituais, sem cobrar nada. Após pegar todos os materiais da besta demoníaca, ele avisa que está partindo. Catherine questiona se ele vai embora assim. Protagonista concorda, mas menciona que precisa pegar suas recompensas. Um dos caras pergunta se ele pegou todas as partes valiosas, enquanto o outro interrompe dizendo que ele deixou para trás a parte mais valiosa. Então, é revelado que a besta demoníaca era, na verdade, o chefe dos goblins que estava na lista de recompensas da Associação de Caçadores. O protagonista ouve a conversa dos figurantes. Contanto que levamos o corpo de volta para a Cidade de Ferro, seremos capazes de trocá-lo por muito dinheiro. E pergunta se aquelas coisas podem ser trocadas por dinheiro. A cena muda para a Cidade de Ferro, na Associação de Caçadores de Demônios. O vendedor informa que o cadáver de uma besta demoníaca de nível 3 do chefe Goblin vale 1000 pedras espirituais. Além disso, a espada de 2 mãos de um Goblin real vale 150 pedras espirituais, e os restantes dos materiais da besta demoníaca também valem 150 pedras espirituais. No total, os materiais coletados somam mais de 1.300 pedras espirituais. O nosso protagonista diz: essas pedras espirituais são as mesmas que eu usava há muito tempo atrás. Mesmo a qualidade sendo baixa, tenho o suficiente e ainda será útil para melhorar o meu cultivo. Os figurantes estavam chorando, pois estavam vendo o protagonista ficar com tudo, mas o protagonista joga uma sacola de dinheiro para eles e sai de lá, dizendo que não deve mais nada para eles. Catherine manda ele esperar, segurando a mão dele, e diz que não sabe o nome dele, perguntando se ele pode dizer. O protagonista se apresenta como Zong Tianchun. Já de noite, o nosso protagonista está numa pousada da cidade. O colar estava em volta do pescoço do Goblin chefe mesmo após sendo acertado pela habilidade do protagonista, e o colar ficou sem nenhum arranhão. O colar possuía uma energia espiritual de cultivadores emanando, indicando ser algo valioso. Por enquanto, o protagonista decidiu guardá-lo. O protagonista, que não era de ferro, começou a dormir. O colar começou a brilhar e, misteriosamente, uma cabeça com orelhas de raposa emergiu da água. Essa é a Bai King, uma raposa de 9 caudas. Ela diz que já se passaram 5.000 anos e finalmente está livre, comentando se foi ele quem a libertou do colar. Uma energia está saindo do protagonista, e a raposa fala que o corpo dele está exalando muita energia espiritual. Ela não pensava que teria tanta sorte, e nesse caso, ele não vai se importar se ela fizer isso nele. Então, ela dá um beijo no protagonista e diz que essa sensação é incrível. O protagonista acaba acordando e questionando quem é ela. A raposa fica corada e pergunta se ele estava acordado. Ela diz que foi liberada por ele e questiona se ele não sabia. O protagonista percebe que a raposa saiu do colar, ela começou a fazer o seu charme, dizendo que estava com pressa de recuperar sua energia espiritual. Ela não tinha notado quão bonito ele era. Ela sopra uma fumaça rosa, na direção dele, deixando-o sob o feitiço da raposa. 2 mulheres aparecem e dizem que vão servi-lo no banho. Elas se aproximam dele, pegando em seu braço. A raposa comenta que sua habilidade não funcionou nele. Ela se pergunta quem poderá ajudá-la e talvez precise dormir para sempre. O protagonista se levanta da água e surpreende a raposa e diz se ele não estava no efeito de sua habilidade, perguntando se ela já acabou com isso. A raposa corada perguntou o que era aquela luz brilhante e deslumbrante. O protagonista se questionou por que se sentia tão livre, enquanto a raposa, ao ver o protagonista como veio no mundo, acabou soltando ketchup. O protagonista então perguntou se ela era algum tipo de espírito, e que você era a raposa que estava dentro do colar e é habilidosa em encantar pessoas. A raposa diz já que descobriu então não tenho motivos para esconder, eu sou um tesouro espiritual antigo. E revelou que, após 1000 anos de cultivo, eu ganhei uma forma humana,
mas por causa da influência da aura das bestas demoníacas eu caí no sono. Eu pensei que ficaria dormindo para sempre, mas quem diria que eu te encontraria aqui? A energia espiritual do seu corpo me despertou, e sobre a habilidade de encantar que usei foi apenas um teste, eu senti muita energia espiritual saindo de você. Ela disse: ele é um cultivador. O protagonista respondeu que sim. A raposa comentou que, até onde ela sabia, não existiam mais cultivadores neste mundo. Foi explicado que 5 anos atrás houve uma grande batalha entre os cultivadores e os demônios, conhecida como a Grande Guerra. Após a batalha, todas as seitas de cultivadores foram destruídas e todos os cultivadores foram eliminados. Devido à influência da aura das bestas demoníacas, o mundo passou por mudanças dramáticas. Todas as 8 seitas poderosas estavam destruídas, e a história dos cultivadores começou a desaparecer com o tempo. Como resultado, várias raças diferentes apareceram, como sereias, elfos, súcubos, e várias outras, começaram a ocupar partes da Terra. Durante os 5.000 anos em que a raposa estava dormindo, a raposa parou de sentir a existência dos cultivadores. A raposa questionou como o protagonista, mesmo sendo um cultivador, conseguiu sobreviver por 1000 anos e só aparecer agora. Em resposta, o protagonista colocou a mão na cabeça e disse que não se lembrava de nada do passado, que não tinha memórias. A raposa expressou desculpas pela perda de memória do protagonista e disse que, com o tempo, as memórias retornariam. O protagonista então perguntou se a raposa usou sua habilidade de encanto para enfeitiçá-lo e se o teste era para avaliar minha poderosa energia espiritual, e questionou-se: sem a ajuda de um cultivador, você não seria capaz de se fortalecer. A raposa disse que não é algo simples não conseguir ficar mais forte. Neste mundo infestado pela aura demoníaca sou incapaz de recuperar a minha energia espiritual, cedo ou tarde vou acabar morrendo. Eu sinto uma energia espiritual saindo de você, e perguntou se ela pode segui-lo. Prota diz-me seguir? A raposa diz que sua habilidade pode sentir a presença de tesouros antigos em um mundo envolvido por uma aura demoníaca. Afirmou ter uma boa percepção e se ofereceu para ele, dizendo que pode ser útil. O protagonista aceitou a raposa em seu grupo. A raposa ficou surpresa com a rapidez da decisão. Você não precisa de tempo para pensar? Não, se você sabe, mas eu vou sugar a sua energia espiritual de cultivador. Ela quis saber se o protagonista queria adicionar mais alguma condição. O protagonista fala que não é necessário a quantidade de energia espiritual, que ela precisa, isso não é nada para ele. A raposa se surpreende de novo, dizendo que ele está falando a verdade. O protagonista pergunta se ela disse que consegue encontrar tesouros antigos. Na cidade, a raposa pergunta se o nome dele é Zong Tianchun, e ele responde se tem algum problema com isso. Ela diz que o nome parece familiar e que deve ter ouvido de algum lugar no passado. A raposa acaba sentindo algo e o protagonista pergunta o que foi. Ela diz ter sentido uma poderosa energia de um tesouro antigo e o protagonista fala que é bom, então eles vão até lá. O protagonista e a raposa se encontravam na praça pública da cidade de Filó. A raposa comentou que havia muitas pessoas reunidas, parecia estar sendo feita alguma celebração ali. Ela disse que podia sentir o tesouro bem na frente deles. O protagonista respondeu que eles iriam juntos em direção à diversão. Ao chegarem, viram que a praça estava lotada de pessoas, com 2 guardas e uma espada presa. O protagonista percebeu que aquela espada era o tesouro que a raposa havia mencionado. Algumas pessoas estavam comentando sobre as regras do teste de bravura que seria realizado em alguns dias. Todos se perguntavam qual jovem da grande família seria capaz de passar no teste daquele ano. O velhote ponderou se alguém realmente faria diferença se passasse no teste. Ao longo de seus anos de vida, nunca testemunhou alguém conseguir remover a espada da pedra. A raposa perguntou se a espada era tão incrível, ao que o velhote respondeu: garotinha, você deve ser uma forasteira para questionar algo assim. Ele explicou que a espada da bravura era conhecida por todos na cidade de Filó, sendo uma arma sagrada utilizada 1000 anos atrás e profundamente presa na pedra desde então. Segundo as lendas, somente um guerreiro forte e verdadeiro poderia retirar a espada, mas, apesar de inúmeras tentativas, ninguém conseguiu desprendê-la. O velhote temia que o guerreiro supostamente destinado nunca surgisse. A raposa percebeu algo e perguntou o que havia de errado com ele, e disse que ele estava fascinado pela espada. O
protagonista disse que já havia visto aquela espada em algum lugar. Há 5.000 anos, alguém lhe presenteou com uma espada forjada no seu vale, capaz de cortar qualquer coisa apenas ao ser tocada. Com o dono escolhido, a espada poderia se transformar em uma espada espiritual de dragão azul para proteger seu mestre, acima de todos do céu e da terra. Ninguém, exceto o protagonista, era digno de empunhá-la. Ele afirmou que essa era sua espada e nunca imaginou encontrá-la após a grande guerra entre os cultivadores e demônios. A raposa questionou se aquilo era verdade, ao que o protagonista respondeu que sim, até lembrava do nome da espada, chamada Yulon. Eles caminharam na direção da espada, mas foram parados pelos guardas, que informaram que aquela era a área da espada sagrada da cidade de Filó e apenas indivíduos específicos estavam autorizados a se aproximar. Os guardas questionaram que tipo de pessoa ousava ultrapassar aquela área proibida. A raposa perguntou se apenas os guerreiros bravos e poderosos podiam tentar retirar a espada, e afirmou que ele era a pessoa que estavam procurando. Os guardas começaram a rir, dizendo que ninguém nunca tinha sido capaz de tirar a espada durante os últimos 1000 anos. Quem diabos ele pensa que é? Os moradores disseram que, se ele quisesse tirar a espada sagrada, primeiro precisaria passar no teste de bravura e ter uma recomendação de uma das 4 grandes famílias. O guarda pediu com licença para que o protagonista dissesse de qual família da cidade de Filó ele vinha. Caso não fosse membro de uma das 4 grandes famílias, não estaria qualificado para participar do teste. O protagonista desafiou, perguntando como eles o parariam se não fosse de uma dessas famílias. Os guardas responderam que usariam a força contra ele. A nossa querida maga chegou mandando os guardas pararem, e informou que o protagonista era um convidado de honra de sua família. Os guardas ficaram surpresos e pediram desculpas a Catherine por não reconhecerem sua importância. Não sabíamos que ele era um convidado de honra da família Steve, e pediu desculpas para Catherine. Os moradores também ficaram chocados e disse que ela era a filha mais velha da família Steve. A maga corada chamou o nome do protagonista e perguntou se ele gostaria de tentar arrancar a espada sagrada. O protagonista aponta seu dedo e fala que sim, mas os guardas não estão deixando. A maga explica que apenas aqueles que passarem no teste de bravura são qualificados para tirar a espada. A raposa percebe a timidez da maga e pergunta se ela gosta do protagonista. A maga responde que faz parte de uma das 4 grandes famílias e oferece ajuda para escrever uma carta de recomendação para o teste de bravura. O protagonista diz se ele vai precisar pagar. Mas a maga fala que não. O protagonista então pede para escrever para a raposa também. Ela está comigo. A maga elogia a beleza e o estilo de roupa da raposa, e viu que ela está usando o mesmo estilo de roupa do protagonista, levantando a dúvida se eles têm um relacionamento especial. Alguns dias depois, do lado de fora da cidade de Filó, no Vale Fantasma, o protagonista comenta sobre o forte cheiro de bestas demoníacas que pode ser sentido por todos os lugares, ressaltando que é exatamente o local onde será feito o teste de bravura.